quais são os motivos reais do término e quais são os motivos aparentes. Pessoas que me procuram para consultoria, é a primeira coisa que eu analiso, né? Primeiro eu tô ali, né, com o meu ouvido escutando o que aquela pessoa tá falando, mas quando ela tá falando ali o motivo, eu já tô percebendo ali os motivos reais, enquanto ela tá falando os aparentes. Que motivo aparente? Vou dar um exemplo de uma aluna minha. Ela me procurou e falou assim: o ficante, ele disse que não queria nenhum relacionamento sério, estava preparado para um relacionamento, tem como reconquistar? Quando ela me contou a história, eu falei assim: mulher de Deus, ele nem era seu ficante. Vocês estavam construindo um relacionamento, o cara tava super se declarando para ela. Ele dizia assim: olha, eu estava 100% racional e 0% emoção. Tudo que eu não queria hoje na minha vida era um relacionamento. Mas a partir do momento que você entrou na minha vida, eu mudei, né, de ideia. E aqui o que aconteceu? Como ela é uma pessoa que tem, né, a gente detectou, ela tem muita ansiedade, ela começou a enxergar, a fazer leituras de alguns comportamentos, porque cada pessoa tem uma linguagem, né, de amor, e ele é uma pessoa muito ocupada com o trabalho dele, né, ele tem foco, né, na carreira dele, então ela começou a achar que ele não queria um relacionamento, quando na verdade ele queria, só que ele começou a se frustrar com as cobranças que ela fez. Bom, então, vamos lá. Eu separei alguns motivos. Por exemplo, os motivos aparentes. Ai, Val, ele terminou por outra pessoa. Nós terminamos porque ele falou que é porque a gente mora distante, e aí não dá, é complicado. Ou tem aquela velha frase do tipo: o problema não é você, o problema sou eu. Ele falou que não me ama mais, ele está magoado, a família atrapalhou e aí o relacionamento da gente terminou, amigos atrapalhavam. Teve caso de aluno meu, assim: olha, minha namorada terminou porque agora ela tá se relacionando com outra mulher. Teve reconquista? Teve reconquista, eles voltaram, né? Namorada não, esposa, né? E eles voltaram, ele quis voltar, eles voltaram, então bem, muito obrigado. Ah, a gente terminou porque eu queria muito casar e aí ele não quis casar. Eu era muito ausente, eu era uma pessoa muito ocupada, eu não dava muita atenção, eu não percebia, ou às vezes ele até falava alguma coisa, mas assim, eu era ausente e a pessoa terminou. Isso é o que sai da boca da pessoa, né? Perceba, em qualquer que seja das hipóteses, qual for o motivo, qual for, sempre houve uma sinalização. Então, tem gente que fala, inclusive, um dos motivos aparentes é que aquela pessoa fala assim: ah, ele terminou do nada. Aí ele se queixava aqui, se queixava ali, só que tem uma hora que o copo enche e transborda. Então aí a pessoa fala assim: nossa, mas foi do nada, assim, a gente tava bem, a gente tava conversando, no dia anterior ele tava dizendo que me amava, e aí no dia seguinte ele terminou o relacionamento, porque aquela pessoa ela segurou até onde ela pôde, ela tentou até onde ela pôde, independente do motivo que seja, mas chega uma hora que o empilhamento emocional negativo é tão maior do que as vantagens desse relacionamento, porque a gente fica com alguém, a gente ama, né? A gente quer estar com alguém por aquilo que aquela pessoa nos faz sentir. É por isso que a gente quer estar do lado de alguém. Então, se os sentimentos começam a pesar, os sentimentos são mais negativos do que positivos, aquela pessoa vai querer se salvar dessa relação, querer buscar de alguma forma a felicidade. A relação não tá dando certo e ela vai terminar mesmo. E tá tudo bem. Agora, a questão é que é possível a reconquista. Você vai precisar analisar o que é real, o que é aparente. Vou pegar o exemplo da Jadine, então, e você encaixa pro seu. O meu terminou porque eu mexi no celular dele. Ok. Agora, eu quero que a Jadine, por exemplo, né? E aí você vai fazendo no seu caso, faça o seguinte, tá? Mas o que ele vinha se queixando ao longo de alguns meses, de alguns dias, que vinha incomodando dele? O que estava saindo da boca dessa pessoa? Que tipo de comportamento que essa pessoa estava tendo que já estava demonstrando uma certa insatisfação? Então esse exercício ele vai ser importante, porque aí você vai perceber que não foi só pelo mexer o celular. Esse motivo ele é o aparente, mas você vai ver que os reais são muito mais pesados até
do que o fato de ter mexido no celular. Então começa a se lembrar daquilo que saía da boca da pessoa, que ela ia alertando, olha, não é isso, não gostava daquilo. Ou tem algumas pessoas que terminam e elas pontuam várias coisas dos motivos reais. Eu posso falar agora pra vocês, já que eu falei dos motivos aparentes, eu posso falar pra vocês dos motivos reais de término. Quais que são os reais? Vou citar aqui alguns, existem vários, e aí eu identifico isso nas consultorias, tá? Mas, por exemplo, um motivo real de término é quando hoje a gente tá numa sociedade que tá muito complicado. O homem, ele não tá conseguindo se encaixar no modelo de sociedade hoje, nem tão pouco as mulheres. E aí nós mulheres, nós crescemos com essa coisa de que temos que ser, temos que nos bastar, temos que fazer e acontecer. E o que acontece? A mulher, ela começa a invadir o espaço do homem ao ponto que às vezes aquele homem, ele perde o espaço dele e ele deixa de fazer algumas ações dentro do relacionamento porque simplesmente você não tá deixando com que ele faça. Você toma a frente e você não deixa com que ele faça. E aí cada vez ele vai recuando mais. O homem, ele quer ser o provedor, ele quer ser o cuidador, ele quer ser o super-herói daquela mulher. Se ele deixa de ser útil para aquela mulher, ele vai tender a se afastar. Porque o homem, ele quer mais do que nunca ser útil. Se eu não tenho utilidade, eu não tenho por que estar nesse relacionamento. Às vezes ele nem sabe que é por isso. É inconsciente. Ele começa a perceber e começa a perder a atração, e aí ele vai dizer, foi por causa disso, é porque você disse aquilo outro, porque você tem esse comportamento. E você fala assim, nossa, nem era motivo pra terminar, dava pra gente, mas dá pra gente consertar e tal, mas só que ele não consegue mais. Nós temos as polaridades, né? O feminino e o masculino. Então, assim, é importante ter polaridade masculina, mas a mulher, ela tem que estar com um feminino bem saudável. O homem, da mesma forma, também tem a energia feminina, mas ele tem que estar com o masculino dele saudável. Então, quando a mulher, ela tá com o masculino dela não tá saudável, né? O masculino tá sobrepondo o feminino, ou vai entrar em choque com aquele cara que tá com o masculino saudável, e os dois vão brigar bastante por conta disso, e vão estar sempre brigando, tendo brigas em cima de brigas, e aí o motivo do meu término é porque a gente não se entendia. Quando eu vou ver, é porque a mulher, ela tá o feminino dela não tá saudável, ela tá com o masculino, tá lá em cima, e os dois estão entrando em choque. Então esse é um dos motivos, é o real, né? O aparente, é porque a gente brigava demais, a gente não se entendia, era comunicação. Na verdade, não era às vezes nem era comunicação, mas em alguns casos eu detecto sim que era falha de comunicação. O casal não tinha uma boa abordagem para lidar com algumas questões, não conversavam como deveria ser, ou as conversas, elas eram conversas em tons de ameaça ou coisas desse tipo. Mas você consegue? Ficou claro para vocês essa diferença aí de motivos reais e motivos aparentes? De términos, redes sociais é um dos maiores motivos que fazem relacionamentos terminarem, né? Então aí as redes sociais. E por trás do uso das redes sociais existem vários outros comportamentos. Às vezes aquela pessoa, ela tá muito na rede social porque ela tá buscando uma fuga, porque no relacionamento ela não tá tendo certas coisas que ela gostaria de ter no relacionamento. Ela começa a fugir para as redes sociais, e aí começa a curtir outras pessoas, adicionar outras pessoas. Aí você fala, mas ele começou a curtir, adicionar outras pessoas, tá, mas e você? Você estava presente nesse relacionamento? Como era essa relação? São vários, claro. Algumas coisas vai se encaixar para algumas pessoas, outras não.